é esse pessoal? Quem são os terroristas? Eles matam em nome de Deus, sim, um Deus muçulmano, que eles falam. Dá para você explicar para a gente quem é esse pessoal? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia, mais uma entrevista muito interessante, por sinal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Edmar Cândido, muçulmano, brasileiro, lá de Itanhandu, na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, praticamente conterrâneos aqui, eu sou de Belo Horizonte. Ele estuda na Universidade Islâmica de Medina, na Arábia Saudita. Olá, Dani, bom dia, e como nós sempre começamos qualquer conversa, assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja sobre você. Amém, muito obrigada. Então é o seguinte, eu queria perguntar, começar lá do começo, o que levou o Edmar, lá de Itanhandu, a se tornar muçulmano? A estudar em Medina, na Meca, né, do Islã, a religião começou dali? Exatamente. A minha história é longa, vamos tentar aqui resumir. Eu sou do interior de Minas Gerais, conforme você bem apresentou, da cidade de Itanhandu, da Serra da Mantiqueira. E essas cidades do interior de Minas, Dani, são pequenininhas, seus 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, onde a maior parte da população é da religião ou católica, ou grande parte da população evangélica. No meu caso, eu era católico apostólico romano, né? E frequentava a igreja, fiz primeira comunhão, fiz crisma, inclusive cheguei a dar aula de catecismo para algumas criancinhas, 5, 6 anos, na minha cidade, né? E comecei a encontrar diversos pontos dentro da igreja católica, dentro da religião cristã, que me trouxeram dúvidas. E essas dúvidas eu não tinha respostas, né? Passei pela igreja evangélica, também não encontrei ali a paz para o meu coração que eu precisava, e também passei, inclusive, por religiões de matriz africana. Eu sempre gostei de ler muito, Dani, muito. E quando eu entrei na religião de matriz africana, aí no caso o candomblé, já morava em São Paulo, e pesquisava e nada de resposta. E foi nesse momento que eu falei, quer saber? Eu não acredito mais em nada, só acredito em Deus. Até que um dos dias que eu estava caminhando por São Paulo, e aí eu confesso com o coração bastante triste, querendo me aproximar de Deus, mas eu não sabia como. E nesse mesmo dia encontrei algumas pessoas que estavam na rua fazendo distribuição gratuita de alguns livros da religião islâmica, do Islã. E aí, como eu sempre gostei de ler, eu achei aquilo interessante, eu até pensei naquele momento, o que aqueles árabes estão fazendo ali, distribuindo livros, que eles estavam com a túnica, ou thawb, como nós dizemos na língua árabe, né? E eu fui lá, peguei um livro. E um dos livros que eu peguei se chama O Meu Grande Amor por Jesus me conduziu ao Islã. Então, lendo aquele livro, eu comecei a encontrar respostas que eu não tive. Porque ninguém entre você e Deus. Tudo que você pede vai direto para Ele. Deus é único, não criou nem foi criado. E isso foi fechando. Até que eu decidi ir numa mesquita, procurar a mesquita mais próxima da minha casa. Frequentei 5 aulas ali com o Sheik, era sempre aos sábados, até que eu falei, não, isso é o que preenche meu coração, isso é o que eu vejo e entendo que seja a resposta e seja verdade. E assim eu fiz a minha reversão. Isso há mais de 8 anos atrás. Há mais de 8 anos atrás. E me conta, Edmar, como é que foi a reação do pessoal lá da sua casa? Sua mãe, eu não sei se você é casado, sua esposa e primos, família. De repente o Edmar, ele está se vestindo de uma certa maneira, né? Ele deixou a barba crescer, provavelmente. Como é que foi a reação do pessoal? Sim. No começo, Dani, isso acontece com a maioria dos brasileiros e brasileiras que estão revertidos na religião islâmica, a família estranha, né? Porque não se tem tanta informação ou não se tem um conhecimento da religião islâmica aqui no Brasil como se tem em países da Europa, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, onde as pessoas veem, seja um muçulmano usando aqui uma taquia, andando na rua, e sabe, não, aquele ali é um muçulmano, já sabe,
né? No começo, as famílias reagem assim com uma certa estranheza, né? Algumas até com agressividade. Tem diversos relatos aí, principalmente no caso da mulher. E aí, quando ela decide usar o hijab, ou véu o islâmico, né? Então, a família costuma reagir com uma certa, em alguns casos, agressividade. No meu caso, a família estranhou um pouco, né? Família tradicionalmente cristã, né? De repente, peraí, até um dos meus familiares disse, mas essa religião é religião dos terroristas, lá explodem bombas, você vai por esse lado aí? E eu disse, não, isso não tem nada a ver, basta você ler, basta você procurar informação. Mas sabe qual foi a chave que virou todo o meu comportamento, que mudou? E graças a Deus mudou para melhor. Então, com o passar do tempo, o meu comportamento ele ia melhorando cada vez mais. Antes eu bebia, deixei de beber. Fumar eu nunca fumei, graças a Deus, mas antes eu bebia e deixei de beber. Fiquei mais calmo, fiquei mais focado nos estudos. Então isso foi percebido pela minha família. Opa, peraí, o Edmar de antes era um, e o Edmar agora, como muçulmano, é outro, está melhor, está mais centrado, está mais focado, né? Então essa foi a grande chave para a minha família. E terminando na sua história, a gente já vai passar para frente, você tem amigos no seu círculo de amizades cristãos, você tem amigos evangélicos, você tem amigos do seu círculo de amizade ou somente muçulmanos hoje em dia? Não tenho, sim, inclusive familiares, né, evangélicos, católicos. A minha irmã é evangélica e um dos momentos mais prazerosos é quando eu vou visitá-la e nós começamos a conversar de religião e cada um respeita, sabe se respeitar, sabe respeitar a diferença. Ela é evangélica, então eu respeito a crença dela, ela respeita a minha crença, um ouve o outro, um aconselha o outro naquilo que é bom. E isso é o mais importante. Então hoje eu tenho amigos, sim, tanto muçulmanos como não muçulmanos. A maioria são, sim, muçulmanos, porque muda um pouco o seu círculo de amizade, né, Dani? Porque se antes você estava com amigos que bebem, na religião islâmica você não deve beber e também deixar de frequentar lugares em que se consome a bebida, então esse vínculo acaba se perdendo, né? Mas outros melhores acabam vindo também. E você falou lá atrás que alguns dos seus familiares te associavam com terrorismo, aquelas piadinhas que eu já ouvi várias pessoas falando, homem-bomba, corre que tem bomba, né? As meninas que usam hijab, por exemplo, eu já ouvi elas falando, elas contam casos que passam na rua, elas ouvem coisa que fala em novela aí, Harebaba, sei lá, Inshallah, muito ouro, e a mulher bomba, né? É terrível, deve ser terrível, isso é muito complicado para vocês. Então, como a gente está fazendo esse trabalho aqui de expansão, né, eu estou reintroduzindo, humildemente tentando reintroduzir o Oriente Médio para as pessoas, porque o que acontece, eu não sei se é culpa deles também, a mídia convencional foca num aspecto, eu acho que é por causa do limite do tempo, tem que passar as notícias mais importantes, não sei. O fato é que em 2001 foi quando o Islã, de fato, ficou conhecido no Ocidente por causa da queda das Torres Gêmeas. Assim veio o estereótipo do muçulmano terrorista, do terrorismo. O terrorismo ficou associado com o Islã porque foi um ato terrorista em nome do Islã, de acordo com aquilo que aconteceu. Eu vou passar para você. Quem é esse pessoal? Quem são os terroristas? Eles matam em nome de Deus, sim, um Deus muçulmano, que eles falam. Dá para você explicar para a gente quem é esse pessoal? Sim. Veja bem, Dani, é o seguinte, nem tudo aquilo que faz parte da história islâmica, ou que entra para a história islâmica, é o Islã. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, vamos dar o exemplo aí de grupos terroristas, como os que atacaram os Estados Unidos em 11 de setembro, assim como também mais recentemente outros grupos aí principalmente na Síria e Iraque, né, chamado de Daesh ou Estado Islâmico, que não é Estado, porque não foi legalmente constituído, e tampouco islâmico porque os atos que eles fazem é totalmente contrário à religião islâmica. E aí se você me pergunta assim, Edmar, eles são muçulmanos? Eu digo para você
Dani, sim, são muçulmanos, mas muitos deles, a prática, aquilo que eles fazem, ou acabaram levando essas pessoas a sair do Islã, ou seja, muçulmanos que saíram da religião islâmica pelas práticas contrárias à própria religião, motivo óbvio, e outros que se desviaram da religião islâmica. Não chegaram a sair, propriamente dito, da religião islâmica, mas praticaram atos que o Islã não permite ser praticado. No entanto, isso não anula o fato dele ser um muçulmano, né? Então, essas pessoas que acabaram, pelos seus atos, como muçulmanos, saindo do Islã, acabaram entrando para a história islâmica, o que não quer dizer que isto é o Islã. Então, nós temos que separar as coisas. E um grande problema da mídia no Brasil é isso. Eles fazem, não sei quais são os interesses, mas fazem o favor de misturar tudo isso. Para aquelas pessoas que nos assistem, o principal é conheça a religião. Porque se você tomar por referência as pessoas, você vai encontrar tanto pessoas boas como pessoas ruins. Agora, nós como muçulmanos, nós acreditamos que o Alcorão, ele é um livro sagrado, portanto, isento de erro. Então, esta é a recomendação. Procure a religião islâmica. As pessoas, toma cuidado aí, hein? A Celine, eu sempre falo da Celine porque ela é uma querida, né? Virou figura aqui no canal, iraniana xiita, brasileira iraniana. E ela falou, se você quiser conhecer o Islã, você conheça a religião, não conheça a pessoa. Porque, sim, como eu falo sempre, né? Bem-vindos ao meu canal, se vocês são novos aqui. Eu tenho 20 anos quase em um país muçulmano, né? E nós sofremos aqui terrorismo desses indivíduos. Então, para mim, fez muito sentido a partir da hora, infelizmente, que começamos a sofrer terrorismo com mortes de 500 pessoas de uma vez. Por exemplo, na passagem de ano de 2016 para 2017, morreram quase 500 muçulmanos. Aquilo ali é terrorista matando muçulmano, né? Porque as pessoas estavam, não sei se vocês lembram, eles estavam celebrando a passagem de ano de 2016 para 2017, numa boate, numa casa de shows, nada real, né? Estavam lá se divertindo, música, e os turcos, pacificamente, celebrando o ano novo deles. E me entra um terrorista, foi o chamado Daesh, o Estado Islâmico, e foi um cara só para matar quase 500 pessoas, né? Ele matou ali os turcos celebrando em êxtase, felizes, celebrando a vida, mais um ano de vida, ano novo. Entra um e mata aquelas pessoas, muçulmanos, as pessoas que morreram eram turcos que estavam naquela boate. Então, gente, eu acho que é bom o filtro, o bom senso para entender certas coisas. Exatamente. Nós sofremos muito com isso, Dani. Sofremos com essas mortes, e aí no caso de familiares, por exemplo, que morrem, estavam andando e de repente assassinado, ou alguém doido explodiu. Também sofremos com uma guerra de desinformação dos grandes meios de comunicação. Então, a comunidade, a sociedade, o povo muçulmano sofre com isso. E porque a religião também, Dani, o Islã é uma religião do equilíbrio. Nem muito à esquerda, e aí não estou falando nada de partido político, porque ultimamente no Brasil esse assunto está borbulhando, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. O Islã é uma religião do equilíbrio. Se você, por exemplo, apresenta a religião para alguém, ou alguém te pergunta sobre a religião islâmica, se a pessoa quer conhecer mais sobre a religião, seja bem-vindo. Se ela não quer conhecer a religião, tem a religião dela, fique à vontade. Você está no seu país, você está, né? Viva a sua vida em paz, né? Isso aí. Bom, já que você falou em seja bem-vindo, vamos mudar de mercado para Bernardo. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de saber qual que é o papel da mulher no Islã. O papel da mulher na religião islâmica, no Islã, na sociedade islâmica, é valiosíssimo, Dani. O papel da mulher no Islã de orientar os filhos, de cuidar da família, de auxiliar o marido. E aí auxiliar o marido não quer dizer cuidar dos filhos presos dentro de casa. Isso precisa ficar claro. Auxiliar o marido, vou dar um exemplo para você. O marido está num trabalho e, de repente, a renda do marido não é
o suficiente para manter a casa. Porque dentro da religião islâmica, aí só fazendo um parêntese, é obrigação do homem sustentar a mulher, né? Mas nós aqui no Ocidente vivemos numa realidade um tanto quanto diferente, pesada em diversos aspectos. Uma cidade como São Paulo, para um casal muçulmano, muitas vezes para o marido sustentar todas as despesas da casa, seja aluguel, seja conta de água, luz, energia, enfim, fica pesado. E aí o papel da mulher também em auxiliar o marido, seja com um trabalho, desde que aquele trabalho seja um trabalho que não vá colocar, vamos dizer assim, em xeque ou em situações de constrangimento em função da religião islâmica. Vou dar um exemplo. De repente, a mulher sai para trabalhar numa distribuidora de cerveja, por exemplo. Já não faz muito sentido, né? Então, o papel da mulher dentro do Islã, ele é valiosíssimo e a gente pode abordar diversos assuntos. Desde da muçulmana, que está firme, educando os seus filhos, orientando esses seus filhos muçulmanos, bons cidadãos, aquela mulher também que sai para trabalhar, faz o seu esforço, chega no final do mês, senta com o marido, que também é muçulmano, faz a continha do mês, olha, tá aqui a minha parte, tá aqui a sua parte, opa, tanto vai dar para a gente divertir, vamos fazer uma viagem, olha, vamos guardar tanto para visitar a Meca, vamos fazer Hajj. Esse é o papel da mulher, resumidamente, é uma pergunta um tanto quanto ampla, né? Eu estou falando isso porque é o seguinte, muita gente vê no Islã, por causa disso mesmo que você falou, do homem ser o provedor da casa, a priori, elas veem no Islã, ou num marido muçulmano, por exemplo, um turco, uma brasileira vê num turco, um investimento financeiro, né? Um método de carreira, né? Ela vai fazer carreira com o casamento. Como eu falo sempre, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque cada um sabe o que faz. Para mim, a minha opinião, eu não acho interessante. Para nenhum, nem para outro. Nem para o turco, nem para a brasileira. Não acho interessante, porque isso vai ser cobrado dela. Sim. Isso vai ser... Uma hora a conta chega para ela. Mais cedo ou mais tarde. Vai chegar para ela. Né? Então, esse é um problema grave. E aí é o seguinte, existem mulheres que olham para o casamento dentro da religião islâmica como um investimento financeiro. Opa, mas se está no Alcorão, então, que o homem é o provedor da casa e que se eu não quiser, eu posso ficar lá de mãos para cima em regime, não sei se vai ser tão delicado, mas vou ser direto ao ponto, em regime de engorda, e fico na boa, ou em regime de engorda, ou em regime de compra. Infelizmente, muitas pensam assim, isso é isso que eu quero. Mais cedo ou mais tarde, conforme nós falamos, a dívida vem. E muitas, Dani, e aí é um segundo caminho que eu vou abrir, muitas entram com esse pensamento e algo mais. Se ele é um estrangeiro, por exemplo, e eu sou uma brasileira, falando da situação aqui do Brasil, então, peraí, eu tenho duas coisas. Eu fico em casa, tranquila, porque ele tem por obrigação me sustentar, e também aprendo a religião. Aí eu digo para essas que estão nos assistindo e têm a mesma visão, eu já digo, indo direto ao ponto, doce ilusão. Porque não quer dizer que o fato da pessoa ser da religião islâmica, ele está apto para transmitir a religião islâmica. Muitas vezes ele precisa vamos dizer assim, se consertar primeiro. Está fazendo tanta coisa errada que ele precisa se consertar. A nossa cultura, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, para a cultura no Oriente é completamente distinta. E essa é a função do seu canal, que é fazer esse meio de campo aí, onde que para muitos muçulmanos a visão da mulher é aquela que vai cuidar do lar. Isto quer dizer que é errado? Não. É a visão deles. É a cultura deles. As mulheres cresceram assim, os homens cresceram assim, de modo que quando, vamos dar um exemplo, algum árabe casa, automaticamente, a função da mulher é ficar em casa e cuidar dos filhos. Ele cresceu desse jeito, a mãe dele, a avó dele, a bisavó dele cresceram desse jeito, então essa mulher, quando é dito a ela, olha,
quero que você fique em casa, você fique cuidando da nossa família, eduque os nossos filhos, ela automaticamente aceita. Aí eu fico imaginando a brasileira que sai de um país com uma realidade cultural completamente distinta, em função de questão financeira, resolve cruzar o oceano às cegas, ou às vezes resolve trazer o fulano ou o Habib às cegas para o Brasil. Casa e, de repente, o amor da vida, o príncipe encantado, diz para ela: agora eu quero que você fique em casa cuidando das crianças. E aí ela diz: não, mas peraí, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu quero ter algo, quero ter uma profissão, quero fazer alguma coisa, desde que isso não vá contrário à religião, não tem problema nenhum. E aí começa diversos conflitos. O seu canal é uma das maiores testemunhas, ou caixa de testemunhas disso, né, Dani? Com certeza. E só para deixar aqui um adendo, as pessoas às vezes ficam bravas comigo, eu acho que eu não me explico da maneira adequada. Gente, eu não tenho nada contra a senhora que fica em casa, as meninas jovens até que decidem ficar em casa. Não é isso, não. Não tem trabalho mais difícil do que o trabalho de casa. Não tem. Você criar uma família e cuidar da casa e cuidar dos assuntos da família, Gente, eu vou falar para vocês, eu nunca fiquei sem trabalhar, eu fiquei uma vez quando eu tive licença maternidade do meu filho. Eu achei que eu ia morrer de tanto trabalho. E olha que eu trabalho muito fora de casa. Foi quando eu entendi, isso aqui é trabalho. Aí eu entendi, né? E eu sempre fui uma profissional, desde os 18 anos, saí e fui fazer minhas coisas. Mas quando eu fiquei em casa é que eu entendi a seriedade daquele trabalho. E eu tenho o maior respeito com quem decide ficar, porque quer ficar. Sim, e aí é importante, aproveitando o gancho, Dani, deixar claro que não é nada contra as donas de casa, conforme nós falamos, isso é um trabalho pesadíssimo, né? O que nós estamos abordando aqui, e é importante que você que está assistindo entenda isso, são aquelas pessoas que procuram um casamento por questões financeiras, como forma de ganhar a vida. Veja bem, casamento, casar, né? Aliar, se vincular a uma outra pessoa, o casamento é uma construção. E a construção precisa ceder dos dois lados. O homem precisa ceder o suor. A mulher também precisa ceder o suor. Isso é importante que fique claro. A minha, particularmente, maior luta hoje, Dani, é para desmistificar o Islã para os próprios muçulmanos aqui no Brasil. Por quê? Qual que é a realidade do Brasil, Dani? E você que está nos assistindo? Nós temos poucos brasileiros que saem, estudam a religião, voltam para o Brasil e apresentam a religião para a sociedade de acordo com a nossa realidade. Isso é algo muito importante. Vejo muitas muçulmanas que entram para a religião islâmica, fazem a sua reversão, e aí no dia da reversão é uma festa, seja bem-vinda, isso, aquilo, mas depois não tem referência para seguir a sua vida como muçulmana. Não tem um fio condutor para seguir sua vida como muçulmana. E aí, não só a mulher muçulmana, como o homem muçulmano, e isso aconteceu comigo. Quando eu entrei na religião islâmica, eu acreditava que eu tinha que ser árabe, entre aspas. Comecei a ouvir música árabe, comecei a consumir mais comida árabe. Nada contra a comida árabe, especificamente comida libanesa, síria, riquíssima. Comida turca também, riquíssima, embora os turcos não sejam árabes. Estou fazendo um adendo aí para quem não sabe, acho que turco é árabe, que iraniano é árabe, não, iraniano é persa, turco é turco, árabe é árabe. Tá? Então, é uma comida riquíssima. Mas pela falta de referência, você acha que você tem que abdicar dessa sua cultura. Eu sou mineiro, Dani, você é minha conterrânea, você também é mineira, né? No sul de Minas nós gostamos do quê? De um bolão de fubá, um café com leite, um queijinho Minas, um queijo com goiabada. Então esse muçulmano muitas vezes começa a olhar para a religião e abdicar daquilo que ele é para assumir uma identidade que também ele não é, ou que também ela não é árabe. E aí a pessoa começa a se envolver com algo da cultura árabe,
É uma cultura riquíssima, eu não estou aqui criticando negativamente, nós estamos falando de fato. As pessoas começam a se envolver com a cultura árabe a ponto de se distanciar da religião. É quando você vai ver, a pessoa está mais envolvida com a cultura árabe, do que com a religião propriamente dita. É isso que eu tô falando. Gente, ele tá falando aqui, é o seguinte, muito educado ele, para ser muçulmana não tem que ser Jade. Vocês me desculpem, eu acho horroroso muçulmana Jade. As turcas, eu nunca vi uma Jade na rua, estou na raiz, estou num país muçulmano, eu nunca vi uma Jade na rua, Edmar. Nunca vi uma, nem parecida mesmo, né? com a Jade. Claro que não. Essas meninas aqui, que tá cada um cuidando da sua vida, fazendo o que tem que fazer da vida, ninguém pendura calho, dançando 7 véus na rua, falando Inshallah, ouro, não. Vou dar um exemplo. A pessoa é um novo muçulmano, ou uma nova muçulmana. Sempre comeu, e o prato mais preferido foi um arroz, feijão, batata frita, salada e um bife caprichado acebolado. Entra para a religião islâmica, não, mas agora eu só como quibe. Agora eu só como esfirra, agora eu só como coalhada seca. Então, isso acontece na nossa comunidade, de brasileiros que entram para a religião islâmica. Eu entendo que problemas da comunidade precisam ser discutidos na comunidade, e eu entendo que seu canal é um canal que é acompanhado por diversas muçulmanas e muçulmanos que eu já vi que assistem ao seu canal, então eu entendo que este é um caminho para chegar a esses muçulmanos e muçulmanas. Para você ser muçulmano, você não precisa abdicar da sua cultura. Aquilo que o Islã proíbe, e esse é o meu trabalho, Dani, eu me esforço para isso, é desmistificar. Aquilo que o Islã proíbe, bebida alcoólica é um exemplo, você se afasta daquilo. Agora, aquilo que o Islã não proíbe, meu querido, seja você, minha irmã, meu irmão, seja você, seja como você é. Sempre gostou de bolão? Gostou de, como a gente chama no sul de Minas, bolo de fubá? Feito a lenha. Bolão, gostou de bolão? Continuou comendo bolão. Amanhã virou muçulmano, fez a reversão. Amanhã você não vai ter que sair comendo coalhada seca. Então as pessoas começam a, conforme eu disse antes, a abdicar daquilo que ela é, Dani. E o trabalho é justamente isso, mostrar para essas pessoas que ela não precisa abdicar do que ela é. Porque o Islã no Brasil é novo, né? Então, nós ainda estamos criando a nossa identidade de muçulmanos brasileiros. E já que está falando de Brasil, muçulmanos brasileiros, futebol é uma paixão nossa, né? É real o futebol? Vocês podem torcer, tem um time, pode ir ao campo? Sim, futebol. Aliás, quando você, na Arábia Saudita, você diz que é brasileiro, eles estão um pouquinho atrasados, mas aí tudo bem, paciência. Eles já falam Pelé, Ronaldo. Pelé nem joga mais, Ronaldo também não. Eles gostam sim de futebol, viu? Muito bom. Eu queria terminar com isso aqui. Semana que vem eu vou conversar com um rabino ortodoxo. Então, uma das coisas que eu vou conversar, que eu já falei com ele para a pauta, a morte e o que é, se existe céu, inferno para eles, né, para os judeus ortodoxos, para os judeus. Então, o que é a morte para o Islã? O que acontece depois da morte? Sim, para nós, Dani, esta vida terrena é um período de passagem para a próxima vida. E a morte é o que marca essa passagem da vida nesta terra para a próxima vida. Então, acaba a nossa vida aqui, mas nós continuamos. Por isso nós dizemos a vida futura ou a próxima vida, né? E nós também acreditamos em níveis do céu, primeiro, segundo, terceiro, até o 7º céu. No Alcorão é dito que Deus, né, em diversas passagens, Huwa alladhi khalaqa as-samawati wa ma fil ard. Ele é aquele que criou os céus, no plural, e a terra. Então, nós acreditamos que as pessoas vão merecer os níveis de acordo com as suas boas ações. De modo que o Islã sempre incentiva a pessoa na prática das boas ações, né? Até que a pessoa, com a permissão de Deus, na próxima vida, atinja o nível mais alto, que é chamado de Firdaus, o jardim do paraíso. Esse é o nível mais alto. Qual que é a condição para chegar lá? Pratique as boas ações. Então, este é o entendimento do Islã para a vida nessa terra. A morte é a passagem para a nossa próxima vida, o nosso encontro com Deus clemente e misericordioso. E nós, sim, também acreditamos em inferno.
Nós não dizemos, Dani, é importante, olha, desse jeito aí bebendo, você vai para o inferno. Olha, desse jeito aí, usando algum tipo de droga, você vai para o inferno. Nós, como muçulmanos, não temos, eu diria, que a ousadia de dizer isso. O que nós dizemos, e eu vou explicar o porquê, o que nós dizemos é, veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, com esta ação, você se aproxima do fogo infernal. Com esta ação, o que você está fazendo, você está se aproximando do inferno. Se vai ou não cabe a nós. Deus é que vai julgar a pessoa. Porque pode ser que no último instante da vida da pessoa, ela se arrependa, conforme aqueles passos que nós já falamos, toma consciência, se arrependeu, deixou de fazer, pediu perdão para Deus e não fez mais. Eu sempre tenho essa dúvida, essa questão. Eu fui um muçulmano não halal. Eu, de vez em quando, comia porco, eu bebia mais ou menos, eu era um ótimo... Aí que dá minha confusão. Eu queria saber onde você vai me encaixar, tá? Qual céu, como é que é isso? Eu era um ótimo marido, maravilhoso pai, ótimo marido, sempre vivi para minha família, para minha comunidade, era aquele cara firmeza que todo mundo gostava, mas eu escapava, eu me tomava meu vinho, minha cerveja, assistindo meu futebol e comia um bacon quando ia para o Brasil. Não pouco eu sou um marido de uma brasileira, tá bom? Mas era um ótimo marido. Mas estava lá no Natal, tinha um lombo, aí me deram aquela fatia, eu comia aquele pedaço ali, eu sei que eu tô em haram. Mas eu fui tão bom para a Patrícia, tá? Eu fui tão bom para a família da Patrícia, para os nossos filhos. Morri de um ataque cardíaco. Para onde que eu estou indo? Estou indo para onde? Sim. Nós entendemos que o ser humano, ele vai ser julgado de acordo com as suas ações, né? E o Alcorão também diz, Dani, Deus diz no Alcorão, criamos o ser humano em oscilação. Ora ele está mais próximo de Deus, e ora o ser humano, a fé, abaixa. Vive em oscilação, de modo que nós acreditamos que no dia em que nós encontrarmos com Deus clemente e misericordioso, você vai receber os teus livros de boas ações e más ações. E aí fica fechando, vamos ver o que vai pesar na balança. Vai fazer um balanço, Ed, vai fazer um balanço, entendi. Aqui está aqui o lombo e a cerveja, e está aqui eu nunca ter batido na minha mulher, né? Nunca ter feito sacanagem com ela. Entendi, vai ser um balanço, entendi. Exatamente. Então é importante que o muçulmano se esforce na prática das boas ações para com sua família. E aí, puxando um pouquinho para a veia, a horta, para a horta do canal, o muçulmano precisa ser bom para sua família. O muçulmano não precisa trancafiar a mulher em casa. Se a mulher quer trabalhar, senta, conversa, dialoga, conversa com seu esposo, conversa com seu marido, cuidado, e aí, mulheres, cuidado para não caírem em histórias de que, e eu já ouvi isso, viu, Dani? Não, as pessoas de tal país são santos. Cuidado com essa história aí, que isso aí não acaba bem, não. Eu acho que a gente está precisando de amadurecer mais, eu fico tão feliz de ser uma parte pequena, mas uma parte contribuinte desse processo de amadurecimento nosso. Não existe, conversei com uma judia outro dia, a Ieda falou, judia ortodoxa, a Ieda falou, existe uma, não é glamorização, mas é uma adoração a nós, e ela é judia, a partir de certos grupos, né, principalmente dos evangélicos no Brasil, que eu não me sinto bem com isso. A mulher é judia, ortodoxa ainda por cima, né? Ela falou, não é certo, nem todo povo é perfeito, tá? Nós somos escolhidos para Deus dar a Torá. Sim, mas não somos perfeitos, né? Tem seres humanos e seres humanos nesse mundo. Você colocar todo mundo num pacote da alegria, não é assim. É a moça, isso aqui eu estou repetindo, parafraseando o que a moça falou. O vídeo está aqui no canal, vou deixar no final para vocês assistirem, tá? Então é isso, né, Edmar? Eu acho que é bom senso e filtro, né? Um melita básico para a gente se dar melhor, né? Ter um filtro, né? E tomar cuidado também com aquele discurso de que, e já teve também situações que isso aconteceu, de você avisar a pessoa, olha, cuidado, você está com contato do outro lado do mundo, você não sabe, e fulano está pedindo dinheiro para você vir para cá.
Não, mas você quer, você está estragando. Ainda mais eu que sou homem, podem pensar, não, mas peraí, você quer o quê? Você quer estragar meu relacionamento? Você não quer que eu seja feliz? Não é isso. Você que está assistindo, que é muçulmana, ou mesmo você que não seja muçulmana, que de repente ouviu um conselho de algum muçulmano, não é isso. Dani, para nós brasileiros, por exemplo, um gaúcho e um cearense, duas realidades completamente distintas, culturalmente falando, duas culturas fortes, porém nós somos brasileiros, entre nós já é difícil, então que dirá com uma pessoa de outro país? Então tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho, tem que parar com esse complexo de Jade, Rabibete e entre outros adjetivos aí que existem. Gente, ó, tá apertando, tá fechando o cerco, né? Para muita gente, tá fechando o cerco. Nós temos aqui um acadêmico islâmico lá de Medina, né? Da Arábia Saudita, da onde veio a religião, gente. Ele está aqui falando. Sheik Rodrigo Rodrigues. Vamos ter mais presenças aqui no canal. Tá fechando o cerco. A pessoa não tá bonito mais isso, né? Eles não estão achando isso bonito que as senhoras estão fazendo, não. Dani, eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade do canal. Foi um momento muito importante para nós, da comunidade muçulmana, principalmente nós brasileiros. Infelizmente, esse assunto ainda é um tabu em determinados grupos dentro da nossa comunidade. Ainda é tabu, não se comenta. Então, muito obrigado. Agradeço a todos que estão aí assistindo, não esqueçam de dar o like aí para Dani, não esqueçam também de compartilhar, e é isso. E eu me despeço, finalizando com Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Alaikum salam. Então, eu queria também convidá-los a assistir os outros vídeos do canal também. Nós temos aqui depoimentos de vítimas, infelizmente, quando não ouvem, né, não ouvem aí o Edmar, não ouvem o Sheik, elas vêm. E elas vêm da maneira completamente errada, ou elas se envolvem com muçulmanos da maneira completamente errada e com os homens completamente errados, né? Então, infelizmente, eu tenho essas meninas que voltam para compartilhar com vocês também aquilo que elas passaram e para servir de alerta para outras. Fora isso, nós temos também os nossos encontros e bate-papos aqui com conhecedores das religiões. Como eu falei, tem o Rabino chegando e tem mais coisas chegando, tá? Tem muito Oriente Médio chegando aqui. Esse ano a gente vai fazer um trabalho muito legal, mais abrangedor. A gente está, como vocês viram, desde julho do ano passado, a gente saiu para o Oriente Médio, era só Turquia, né? Sobrevivendo na Turquia. Sim. Agora a gente expandiu para o Oriente Médio, eu estou muito feliz com a receptividade do canal, e é isso. No mais gerais, até o próximo vídeo, agradecendo ao Edmar Cândido mais uma vez por essa honra de ter Deixa eu te falar, eu esqueci de perguntar, você vai ser sheik? Exatamente, é o título, né? O aluno que conclui a universidade recebe este título. Olha, felicidades e boa sorte, tudo de bom, e que Deus esteja protegendo você nos seus caminhos. Não vou tentar ficar religiosa, porque todo mundo sabe que eu não sou muçulmana, mas eu tenho muito respeito, eu convivo muito bem com eles aqui, como eu já falei, nunca tive um problema religioso nesse país. O importante é o respeito. O seu canal é um exemplo disso, Dani. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Então tá, até mais gerais, até o próximo. Bom dia, Edmar, até mais. Bom dia, tchau, tchau, Dani. Tchau, pessoal.